não é? Isaías 65. Se você estiver sem Bíblia, você pode acompanhar ali no nosso telão, ou na nossa telinha, nossa tela, nossa televisão, como é que você vai chamar isso aí? Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava pelo nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Pai querido, que tua palavra possa nesse instante vir ao mais profundo do nosso coração e que todos nós sejamos impactados pela palavra bendita do Evangelho de Jesus. Portanto, Senhor, nos abençoa com a tua graça e com a tua bênção. Lembramos nessa hora da irmã Sueli, momento tão difícil que a tua filha está passando. Senhor, acompanha tua filha neste vale, conforte o seu coração, fortaleça a sua vida e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, logo no início da minha carreira ministerial, eu tive o privilégio de pastorear lá no norte da Bahia, nordeste da Bahia, uma cidade chamada Olindina. Quem conversa comigo sempre ouve falar esse nome, Olindina. Até nem sei porque eu não pus esse nome na Gemima, assim ficaria lá em casa, né? A Gemima ia chamar Olindina. Coitada da Gemima. Mas, no início ali, nós fazíamos nos domingos cultos em vários lugares na zona rural. E em alguns deles nós nos reuníamos debaixo de árvores. Já fiz muito culto, 3 horas da tarde, um sol quente, abrigado debaixo de um buzeiro, de outras árvores, de uma copa bem frondosa. Abrigávamos ali pela sombra, pelo frescor que a sombra proporcionava, e ali nós cultuávamos e cantávamos louvores a Deus. Toco acordeon e toquei e puxei o fole muitas vezes debaixo daquelas árvores cultuando a Deus. E tínhamos o costume de ouvirmos testemunhos de alguns irmãos. E um dia uma senhora de uma intelectualidade, educação intelectual muito limitada, mãe de 7 filhos, esposa do irmão João. Ela disse: pastor, eu gostaria de dar um testemunho. Eu disse: pois não, minha irmã. E meus irmãos, ela leu esse texto. Eu nunca me esqueço da leitura que ela fez desse texto. E a irmã Josefa começou a dizer o seguinte: eu e João temos 7 filhos. Nós não conhecíamos o Senhor. E trabalhávamos a semana inteira fazendo farinha. Seu marido era conhecido como João das Farinhas. E era a semana inteira fazendo a farinha para que no sábado João fosse à feira, vendesse as farinhas e com o dinheiro comprasse as coisas que precisávamos para o sustento da semana. Só que o João era um homem trabalhador, um homem honesto, mas ele tinha um vício de beber. E ele bebia justamente no sábado. Então ele ia para a feira levando a sua carga de farinha, vendia toda a sua farinha, era de boa qualidade, fazia as compras para sua casa e ia para os bares beber.
E ele então embebedava, ficava bêbado. E ela dizia assim: muitas vezes eu fui procurar o João e encontrar domingo, no meio do mato, em algum lugar, na beira da estrada, dormindo, caído, bêbado, sem dinheiro e sem as compras. Ela disse assim: essa era a nossa vida. Eu, João e os 7 meninos, 7 filhos, trabalhávamos a fio. No sábado, geralmente, era essa a nossa cantilena. João vendia mercadoria e comia e bebia o dinheiro e perdia o dinheiro e chegava em casa sem nada, bêbado, sujo, cabeça para estourar. E a gente tinha que ficar quieto, porque senão ele se enfurecia. Ela falou: mais um dia, um domingo à tarde, uma pessoa bateu na porta da nossa casa, lá na Baixa da Areia, na zona rural, e falou para nós de Jesus. E nós abrimos as portas da nossa casa para Jesus, abrimos o nosso coração para Jesus, e naquela tarde, quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, nossos olhos brilharam e nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador. E Jesus entrou naquela tarde na nossa casa, e a nossa vida mudou. O Senhor transformou João, e agora João pegava a farinha, ia para o sábado vender, apurava o dinheiro, fazia as compras, voltava para casa, trazendo o dinheiro, trazendo as compras, e nossa vida começou a mudar, a vida dos filhos, começamos a comprar roupas, e aí passamos a vir para a igreja, logo fomos batizados, eu, João e os 7 filhos, os 9 de uma vez. E todo dia de ceia, meus irmãos, o irmão João chegava lá numa carrocinha de burro, ele e a irmã Josefa, os 2 sentados na frente, e os filhos dele, já tinham uns mocinhos, rapazinhos, todos bem arrumadinhos, naquela carroça de burro, e ele deixava então, tirava a carrocinha ali, colocava o burro no quintal da igreja, colocava uma bolsa de palha, que chama de boca-pio, pendurado pela orelha do burro, cheio de milho. O burro ficava ali comendo milho durante o culto, e eles entravam para a igreja todos de Bíblia, cultuando e louvando, exaltando o nome do Senhor. E ela leu esse texto, e ela disse assim: nós não procurávamos por Jesus, nós não fomos atrás de Jesus, mas Jesus veio no nosso caminho e fez-se encontrar por nós. Jesus veio ao nosso encontro, nós não buscávamos nem perguntávamos por Ele, mas Ele nos deixou achá-lo. E naquela tarde, quando nós achamos Jesus, achamos a felicidade, achamos a mudança de vida da nossa família. Hoje nós somos uma família feliz, abençoada, temos paz na nossa casa, nunca mais a bebida entrou na nossa casa. O povo que se chamava, a um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. E a irmã Josefa então disse naquela tarde: o Senhor disse para a gente: eis-me aqui. Hoje nós chamamos pelo nome do Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Você perguntar o que Jesus fez por mim. Jesus veio ao meu encontro. Jesus veio encontrar comigo. Eu que não o conhecia, que nem por ele perguntava, que não o procurava, ele veio encontrar comigo. Como ele veio encontrar com muitas pessoas. Mas como é que Jesus veio encontrar comigo? Pela boca dos pregadores do Evangelho, através daqueles que anunciam as boas novas de Deus, pela pregação da palavra do Senhor. Jesus veio ao meu encontro.
E Ele me chamou para segui-lo, para ser seu discípulo, para ser salvo por Ele. E aí Ele fundou a igreja para me colocar dentro dela, para que eu não ficasse solto nem perdido no mundo. Ele então foi e edificou a sua igreja e falou: essa minha igreja está fundamentada sobre o Filho de Deus, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Quem estiver na minha igreja, quem estiver abrigado na minha casa, estará seguro contra todas as investidas do inferno. E aí, Ele morreu na cruz por meus pecados. Quando a gente pensa assim, o que é que levou Jesus Cristo a morrer na cruz? Esta semana a minha netinha perguntou: vovô, por que Jesus morreu na cruz? Se ela tem 5 anos de idade, morrer é uma coisa muito estranha para ela. Ter uma compreensão plena disso ainda é difícil. Mas ela me perguntou, eu disse assim: Beatriz, Ele morreu por causa dos nossos pecados, para que os nossos pecados fossem perdoados. Ele então derramou o seu sangue para que nós fôssemos perdoados. Ele nos perdoou. E diz a Bíblia que a dívida que era contra nós, vamos dizer assim, aquela nota promissória, aquela conta que nós tínhamos ali impagável por causa dos nossos pecados, Jesus foi lá pela sua morte e cancelou tudo aquilo, nos perdoou e carimbou, dizendo: está quitado, está pago, está perdoado, está cancelado. Todos esses pecados já não têm mais nenhum efeito, todos esses pecados já não têm mais nenhum peso, todos esses pecados já não têm mais nenhuma influência, todos esses pecados já não têm mais nenhuma condenação sobre a sua vida, porque eu os cancelei na cruz. Aleluia! Ele morreu por mim e Ele me perdoou. Louvado seja o nome de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 8. O apóstolo Paulo fala nesse texto algo assim tão maravilhoso. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido quando ainda éramos pecadores. Quando nós ainda éramos pecadores. E Jesus Cristo foi lá e comprou a minha salvação. A minha salvação, para mim, ela é de graça. Mas ela não foi adquirida gratuitamente por Jesus. Custou o seu sangue, custou a sua vida. Jesus Cristo, quando olhou e me viu lá na prisão do pecado, Jesus me viu debaixo da condenação do pecado, Jesus me viu a caminho do inferno, sem nenhuma solução, acorrentado por toda sorte de males. Jesus disse: não, eu quero libertá-lo, eu vou redimi-lo, eu vou tirá-lo dessa situação. E Ele foi lá e comprou a minha liberdade e me tirou da escravidão do pecado, da condenação do inferno, e me tirou dessas coisas ruins. Ele pagou a minha salvação. O que é que Jesus fez por mim? Hoje eu canto, sou salvo, Jesus me salvou. Mas Ele pagou para que eu pudesse respirar essa liberdade que a sua salvação, pela sua graça, me concede. E Ele disse assim, João 14, versos 2 e 3, quando estava perto de ir embora da terra, Ele disse assim: na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. O que é que Jesus foi fazer no céu? Ele foi preparar um lugar para mim. Foi preparar um lugar para você, e ele disse: quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. O que é que Jesus fez por mim? Jesus, quando subiu aos céus, foi para a casa do Pai preparar uma morada para mim, um lugar para mim. E ele disse: eu vou lá, quando tudo estiver preparado, eu vou voltar. Eu vou voltar. Meus amados irmãos, todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, têm essa esperança de que Jesus vai voltar. Ele vem me buscar, Ele não vai me deixar aqui. Mas se quando Ele voltar eu estiver morto, e aí? Ele vai me ressuscitar. Mas se eu tiver sido afogado no mar, e ninguém sabe onde eu afoguei, aonde eu afundei, ninguém sabe aonde meu corpo foi parar, ele disse: o mar vai devolver os seus mortos. Mas se eu for queimado numa floresta, em alguma coisa, e meus ossos eu virar cinza, ele disse: o fogo vai devolver também os seus mortos. Quando ele voltar, todos os que esperam por ele, todos que creem nele, irão encontrá-lo, quer onde esteja, o Senhor os fará vir de volta à vida, para estar com ele eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Há um tempo desse atrás, eu estava assistindo um documento de uma equipe de arqueologistas, de arqueólogos de Israel, e eles haviam encontrado um túmulo que eles consideravam fosse um túmulo bem antigo, e uma engenharia tremenda foi usada para chegar naquele túmulo. Eles não podiam escavá-lo, porque ele estava debaixo de um condomínio de prédios. E aí usaram várias tecnologias, várias expertises, e vários linguistas, etc. E eles estudaram, fizeram um furo de um diâmetro pequeno, introduziram um braço mecânico com uma câmera na ponta, e eles chegaram naquele vago lá, onde haviam vários túmulos. E eles perceberam pelos escritos naqueles nos caixões, ali nas coisas, que ela datava do 1º século. Eram servos e servas de Jesus que haviam sido sepultados ali no 1º século. Isso é há 2000 anos atrás, quase. E aí eles foram vendo que naqueles caixões, naquelas coisas que eram feitas de gesso, tinha ali vários desenhos, e todos esses desenhos tinham uma simbologia. E eles ficaram impressionados que neles tinha um peixe, tipo uma baleia, cuspindo uma pessoa. O que é isso? Era um sinal, naquela época, daqueles que criam na ressurreição dos mortos. Assim como Jonas esteve no ventre da baleia 3 dias e 3 noites, importa que o Filho do Homem esteja na terra por 3 dias e 3 noites, depois ressuscitará. E ele disse: todos os que morrerem comigo ressuscitarão também. Então havia uma esperança na ressurreição dos mortos, e aqueles irmãos tinham como símbolo disso, como um emblema dessa fé na ressurreição, o peixinho vomitando Jonas.
E naquele caixão do primeiro século, aqueles irmãos que foram sepultados ali, tinha lá um símbolozinho, e esse símbolo falava, eles estavam aguardando a ressurreição dos mortos. Sabe por quê? Porque o Senhor disse que iria preparar lugar, e depois voltaria e nos levaria para estarmos para sempre com Ele, onde Ele estivesse. O que é que Jesus fez por mim? Quando a gente pensa no Evangelho, a gente pensa em Jesus. Quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa na sua obra, a gente pensa nas suas ações, a gente pensa nas coisas que Ele por nós fez. Eu não vou comprometer com o mundo, com o pecado, com as coisas do mundo, seguir as pessoas e largar o meu Jesus de jeito nenhum. Um dia as pessoas deixaram Jesus sozinho com seus discípulos. E Jesus volta para os seus discípulos e pergunta, vocês querem me deixar também? Pedro diz, Senhor, para onde nós vamos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. O que é que Jesus pode fazer por você? O que é que Ele fez por mim? O que é que Ele pode fazer por você? Sabe, tudo o que Jesus fará na sua vida está condicionado a duas coisas. É como se, eu quero entrar na casa do Anderson, mas uma coisa eu preciso para entrar na casa do Anderson, é a chave da porta. Se eu não tiver a chave, como é que eu vou entrar? Às vezes eu venho aqui para a igreja, esqueço algum equipamento em casa, e o Danilo já está acostumado a isso. Eu falo, Danilo, meu filho, pega aqui minha chave, está lá, deixei em cima da mesa. E aí ele pega o carro, vai lá, entra na minha casa, pega o equipamento e traz, e aí eu coloco aqui para ser usado. Quer dizer, em tudo que a gente vai fazer, existem algumas condicionais, algumas condições. E para o que Jesus vai fazer na minha vida, também há uma condição. Não é que eu vou pagar para Jesus fazer na minha vida. Porque, meus irmãos, se eu quisesse comprar as coisas de Deus, e se as coisas de Deus estivessem à venda, eu não teria condições de comprar nada de Deus. O mundo inteiro vale menos que uma vida. Quantas vidas existem no nosso planeta? Imagine só, o mundo todo não compra uma vida. Não é que eu tenha que pagar, que eu tenho que me sacrificar, que eu tenho que fazer, não. Mas tudo o que Jesus fará em você está condicionado a duas coisas importantes. Primeiro, a sua fé. Para Ele fazer na sua vida, você precisa crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando as pessoas procuraram por Jesus e pediam que Jesus abençoasse, Jesus perguntava, você crê? Você tem fé? Seja feito conforme a sua fé. A minha caminhada com Jesus é uma caminhada marcada pela fé. Deus vai fazer na minha vida pela fé. Não pense que Deus vai fazer porque tem pena. Não pense que Deus vai fazer porque você chorou muito, você gritou muito, você sacudiu, foi para lá e foi para cá. Ai, meu Deus! Creia. Crê somente. Em segundo lugar, eu preciso querer. Porque o Senhor não me viola. O Senhor não me força. A glória de Deus nos céus se dá pelo fato de eu estar lá, porque eu escolhi segui-lo. Eu quis o Senhor. Ninguém vai estar no céu porque, não tive outro jeito, não tive outra alternativa, não tive outra opção, Ele me obrigou e me empurrou e eu cheguei aqui. Deus não obriga ninguém, Deus não empurra ninguém. É preciso que eu tenha o exercício da minha vontade, crer e querer. Crer e querer. Diga comigo, crer e querer.
de novo, crer e querer. Tudo o que o Senhor fará na minha vida está condicionado a essas duas coisas relevantes, importantes. Você crê, porque tudo é possível aquele que crê. Você quer, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. A gente ouve o Evangelho, a gente ouve de Jesus, a gente crê em Jesus e a gente quer Jesus. Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor na minha casa, eu quero o Senhor na minha família, eu quero o Senhor no meu casamento, eu quero o Senhor nos meus negócios, eu quero o Senhor nos meus planos, eu quero o Senhor no meu dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que Ele vai fazer por você? Ele perdoará os seus pecados. Olha, não existe bênção maior do que ter os seus pecados perdoados, cancelados. Em segundo lugar, Ele vai tornar você, vai fazer de você um filho de Deus. Você vai deixar de ser uma criatura e vai se tornar filho de Deus. Oh, que maravilha! Ah, nós somos todos filhos de Deus. Não. Filhos de Deus são aqueles que foram recebidos por Deus como filhos, e nós somos recebidos como filhos de Deus através de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém acessa a Deus sem passar por Jesus. Eu me lembro um dia, eu era ainda um garotinho numa sala de aula, o meu professor de educação moral e cívica, Sargento Severino Bispo dos Santos, sargento do tiro de guerra, número 135. Ele dando aula, ele costumava ficar com a mão no bolso e andava assim, ele era um sargento militar assim, maravilhoso, ele era muito conservador no seu trabalho, e ele disse: a religião é um caminho que leva o homem a Deus. Por exemplo, se eu quiser ir na Praça da Bandeira, é uma das praças que tem na minha cidade, essa Praça da Bandeira, você chega nela, você pensa que está chegando em Paris, assim, tão linda que é, entendeu? E aí, se eu quiser ir na Praça da Bandeira, eu posso ir pela Rua Olímpio Rolim, posso ir pela Rua da Itália, posso ir por essa rua, por aquela rua, por outra rua, todas as ruas me levam à Praça da Bandeira. Assim são as religiões, como se fossem ruas, e Deus como se fosse uma praça, e elas me levam todas a Deus. Eu falei assim: sargento Severino, mas não foi isso que Jesus falou, sargento. E ele fez assim: o que é que Jesus falou? Ele disse, sargento Severino: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, aqueles nossos professores já passaram papos de aranha com os filhos do seu Nilton e dona Rosilda. Porque a gente era muito quieto, eu sempre fui um aluno muito fácil na escola, e muito manso e etc. Mas quando as coisas caminhavam por esse caminho, aí não tinha um filho do seu Nilton e dona Rosilda que ficava calado. Aí todos nós falávamos. Meus amados irmãos, só chega a Deus através de Jesus. Só chega nos céus se trilhar os caminhos de Jesus. O nosso passaporte, se tiver o carimbo do sangue de Jesus, a gente entra no céu. Se nós tivermos a marca de Jesus na nossa fronte, nós entramos numa glória eterna. Seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o que é que Jesus fará por mim? Ele vai cuidar da minha caminhada. Ele vai velar por mim. Ele vai cuidar de mim, porque Ele é meu pastor. Ele vai me guiar, né, pelas veredas da justiça. Ele vai me guardar, me proteger. O que é que Jesus vai fazer por mim? Jesus vai voltar para buscar você. Ele vai voltar para vir aqui à terra, resgatar e levar você para o céu. Já pensou que coisa maravilhosa?
Aí você pensa, Jesus vem buscar o seu povo. Muito bem, o seu povo, mas eu faço parte desse povo. Jesus vem me levar. Ele vem buscar você. O que é que Jesus fará para você? Ele vai levar você para a sua glória. Ele vai dar a você a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso que nessa noite eu comecei dizendo que a nossa maior necessidade é Jesus. Todos precisamos de Jesus. Amém? Por isso que nós precisamos crer e abrir o nosso coração e querer Jesus.